Nada melhor que o meu Deus. Aleluia! Não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo. Não há nada melhor que o meu Deus. Bom dia! Aleluia! Oh Senhor, como é bom acordar declarando isso, que não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor para sempre. Não há nada melhor que o meu Deus. Nada que preencha, nada que seja plenitude. Só a tua graça, Senhor. Só a tua presença. Bom dia! Você consegue declarar comigo nessa manhã? Não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada além dele que eu desejo. Aleluia. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a estrela da manhã, ele é o esperado. É ele. Aleluia. Não há nada melhor. Sabemos que temos um Pai, o Emmanuel, o Deus conosco. Não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E o nosso devocional de hoje vai estar lá em Mateus 5. No Novo Testamento. Ele começa falando assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Você já sabe do que eu vou falar, né? É uma passagem que todos conhecem. É o sermão da bem-aventurança. E aproximando-se deles, os seus discípulos, o Senhor se assentou, abriu a boca e ensinava, dizendo. Ele aproveitou a multidão que o seguia. Ele viu um monte. Ele se afastou um pouco dos discípulos. Se assentou e começou a ensinar. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Não tem Bíblia que começa assim, felizes? Essa que eu estou lendo começa assim, bem-aventurado. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados limpos, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Só até aqui. Mateus 5, eu li do 1 ao 12. E eu vou confessar para vocês uma coisa que quando eu lia essa palavra e não entendia, eu começava a falar, como pode ser felizes os que choram? Ser felizes os mansos? Como é que é isso? Isso não existe.
Se eu estou chorando, como é que eu sou feliz? Se eu sou perseguido, como é que eu sou feliz? E eu, não entendia e também não buscava entender, Porque muitas vezes a gente não entende e vai atrás, outras vezes a gente não entende e deixa para lá, E aí, hoje eu posso ler, esses versículos e entender o que o Senhor estava querendo dizer, Ele começa dizendo: bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. O que seria pobre de espírito? Humildes de espírito. Lá em 2 Coríntios 3, versículo 5, diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Devemos ser esvaziados antes de nós mesmos para sermos preenchidos, enchidos. O oposto de sermos humildes quer dizer que nós seríamos autossuficientes. Mas essa autossuficiência nossa de sermos humildes, ela não vem de nós mesmos, Como eu disse, vem de Deus. O mundo, ele está sempre promovendo a autossuficiência, Você precisa ser autossuficiente em tudo para sobressair. Contudo, Deus habita naquele que tem o coração contrito de verdade, Não uma autossuficiência de orgulho, de soberba. Até porque lá em Isaías 57,15 vai dizer assim: pois o Altíssimo, o Santo de Israel, o Deus que vive para sempre, ele diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas eu moro também com os humildes e os aflitos, a fim de dar esperança aos humildes e força aos aflitos. Então, quando ele diz que felizes os humildes, não é a humildade que eles falam, eu sou humilde, eu sou simples, mas é a nossa atitude em relação a nós mesmos, quando sentimos a nossa carência e admitimos a nossa fraqueza. Lá em Lucas 18, do 9 ao 14, tem um bom exemplo disso. É a parte onde entra no templo para orar um fariseu e um cobrador de impostos, E Jesus contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons, muito humildes e desprezavam os outros. Ele diz que os dois entram no templo. E o fariseu, ficou em pé e orou sozinho alto, dizendo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou a 10ª parte do que eu ganho. É isso. Mas o cobrador de imposto, ele ficou de longe do altar. Diz que ele não ousava nem levantar os olhos para os céus. E ele batia no peito e dizia: oh Deus, tem pena de mim, pois eu sou um pecador. E Jesus termina dizendo que quem saiu justificado daquele templo foi o cobrador de imposto, que reconheceu que era pecador e que precisava dele.
a gente se engana tanto, né? Os conceitos de Deus são tão diferentes dos conceitos aqui da terra, né? Que às vezes a gente se confunde. Ah, não vou servir de trouxa para ninguém. Ah, filho, fique em paz. É Deus quem te justifica. Aí o próximo versículo diz assim: felizes os que choram. Mais um paradoxo, né? Mas que choro é esse que nos faz felizes? Eu queria saber que tipo de choro que faz feliz. A gente pode chorar de felicidade também, né? É a dor sincera pelo pecado, nosso e dos outros. Lá em 2 Coríntios, eu quero que você abra lá, eu vou abrir também, 7, 2 Coríntios 7, perdão, ainda estou meio resfriado, e aí, 2 Coríntios 7, do 8 ao 10, nós vamos ver Paulo falando assim: eu não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando eu soube que a carta os deixou tristes, por algum tempo eu queria ter me arrependido, mas agora eu estou alegre. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos mal algum a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza desse mundo produz morte. Esse trecho é uma carta que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo fundou a igreja de Coríntios e agora estava preso. E ele ficou sabendo que existia falsos profetas lá, ensinando o evangelho que não era o certo, né? E esse homem falava mal de Paulo, ele contradizia o que Paulo dizia a respeito do evangelho. E Paulo escreve uma carta exortando aquele povo: como assim? Como assim vocês estão dando ouvido aos falsos profetas? E aí Paulo ficou sabendo que eles ficaram tristes, né? Com a exortação, né? Com a palavra dura de Paulo. Aí Paulo está falando: olha, eu até me arrependi porque vocês ficaram tristes, mas hoje eu estou alegre porque aquela carta produziu tristeza em vocês, mas fez com que vocês se arrependessem do que vocês estavam fazendo. Então eu não causei mal algum a vocês. Às vezes o choro vem para trazer a verdade, né? Para se ver o que está acontecendo de verdade. Pedro, né? Depois de trair Jesus, de negá-lo, em contrição piedosa, ele chorou, né? E foi perdoado. Já Judas se arrependeu e a tristeza dele era desse mundo. E ele foi e tirou a própria vida. O outro versículo fala assim: os mansos, felizes os mansos. Aí, né, a gente sempre pensa, né, que o manso é aquele um que todo mundo faz de trouxa, de bobo, né? Mas não é isso que o Senhor diz. Eu vou ler novamente para vocês, que fala assim: felizes os mansos. Mateus 11,
29, vai dizer que mansidão não é fraqueza. Jesus era manso. Você sabia disso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá em Números 12, 3, vai falar que Moisés era um varão manso, muito manso, mais do que todos os homens da terra. Mas quando Moisés precisou ter atitude, ele teve. Quando ele desceu do monte e Arão estava lá com o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés os confrontou por causa do pecado de Arão e do povo. Efésios 4, 1 e 2 vai dizer assim: rogo-vos eu, o preso no Senhor, é Paulo falando, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando você precisar ter atitude, você vai ter. Quando não, você vai andar como é digno da tua vocação, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, não aceitando provocação. Amém? Feliz o que tem fome e sede de justiça. Fome e sede. O verdadeiro cristão tem apetite por coisas espirituais. Ele busca as coisas do alto. Mas basta você perguntar para as pessoas o que elas desejam. Por que elas querem que orem? Queridos, há muito tempo eu estou na intercessão. Foram pouquíssimas as pessoas que pediram oração pela vida espiritual, por um avivamento, por fé, por fome e sede das coisas dos altos. Os pedidos eram coisas terrenas, era poder, fama, dinheiro, prosperidade. Felizes os misericordiosos. Aleluia. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Tiago 2,13 vai dizer assim: quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no juízo final. Eu sempre falo que se você for misericordioso, quando você clamar, você vai alcançar misericórdia. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Isso não significa que você não vai ter pecado, né? Até porque lá em João 1, 1 João 1,8 vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. O Salmo 51,6 diz assim: o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração da tua sabedoria, Senhor. Isso é um coração limpo. Isso é um coração puro. Amém? Felizes os pacificadores, os que trabalham pela paz, pois Deus os tratará como seus filhos. Tito 3,3 diz assim: porque também nós éramos no outro tempo, nós, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a vária concupiscência e a deleite da carne, vivendo em malícia, em inveja
odiosos e odiando-se uns aos outros. Mas isso era noutros tempos, irmãos. Amém? Noutros tempos nós tínhamos essa característica. Mas um dia apareceu em nossa vida. Foi nos apresentado aquele que nos traria das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós somos os cristãos que traz o evangelho da paz em nossos pés. Efésios 6,15 diz assim: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Isaías 52:7 vai falar assim: como são belos montes, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Aleluia. Oh, glória a Deus. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Eu acho engraçado quando as pessoas falam: estou sendo perseguido. As pessoas estão bem. Filho, fica feliz. O Evangelho diz isso. 2 Timóteo 3,12 fala assim: todos que querem viver uma vida cristã, unidas com Cristo, serão perseguidos. Fica feliz, você está no caminho, viu? Se você está sendo perseguido, injuriado, você está no caminho. 1 Pedro 4,15 diz assim: se algum de vós tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida alheia. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado nem triste, mas agradeça a Deus o fato de serem chamados por esse nome. Está sendo perseguido? Fica feliz, porque assim aconteceu com os profetas que vieram antes de vocês. E sabem que mais? A recompensa, virá. Teremos a companhia de Cristo e dos profetas e seremos recompensados nos céus. Aleluia. Aí ele fala assim: vocês são sal para a humanidade. Aleluia. O sal não pode perder o sabor. Vocês são luz para o mundo. O sal é o agente, que antes da geladeira, do gelo, de existir toda essa tecnologia, servia para preservar as carnes da degeneração, da decomposição. E essa é a nossa missão, queridos: salvar os homens da corrupção moral do pecado. A luz serve para iluminar a escuridão, guiando as pessoas que estão à nossa volta. A vida com Deus, a nossa vida com Deus, deve iluminar os que estão à nossa volta. Esse sermão, por muito tempo, me intrigou, mas hoje eu enxergo com a luz de Cristo e entendo o que é ser um pacificador, um manso, o que é ter fome e sede, o que é chorar e ficar feliz, o que é ser limpo de coração. E eu espero que eu possa ter te ajudado, de alguma forma, a entender o que o Senhor quis dizer nesses versículos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vou esconder um amigo
as montanhas.